Noite, você não consegue ser feliz sozinho, acha que só consegue ser feliz se tiver outra pessoa com você. Você acha também que a tua felicidade está nas mãos de outra pessoa. Você não consegue ficar só. Você tem medo de ficar sozinho e por isso aceita qualquer tipo de relação. Dependência emocional. O tema de hoje, o tema da nossa live, estou trazendo uma psicóloga maravilhosa aqui para a gente falar um pouco sobre o assunto. Ela trata várias mulheres nesse sentido. Então vai ser uma live incrível. Estou esperando ela entrar. Mas dependência emocional é algo que tem sido muito falado nos últimos tempos. Não é só mulheres que passam por isso, todas as pessoas passam, tanto homens como mulheres. Todas as pessoas que se relacionam e muitas vezes é tão sutil a dependência emocional que a gente não percebe que a gente passa por isso. Laís, prazer estar aqui com você, querida. Meu nome é Lídia Sena. Já quero agradecer esse convite especial que a Laís me fez, né? Conhecer, como a Laís disse, a gente se conheceu através do ZEC, do Religiosidade Zero. E quando ela me fez o convite, eu não podia recusar. A Laís, essa profissional maravilhosa, e já é um prazer, né, ter conhecido a Laís e poder estar aqui compartilhando. Meu nome é Lídia Sena, eu sou psicóloga, sou mentora de mulheres, trabalho com atendimento psicoterápico há mais de 13 anos, né, atendendo pessoas. E nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? Eu desenvolvi um método chamado Método Mulher Plena, onde a gente trabalha os 5 pilares da vida: emocional, saúde, relacionamentos. Então, a gente realmente faz um trabalho 360 graus, como eu costumo dizer. E nesse tempo que a gente está fazendo esse trabalho, tem sido muito gratificante por conta da gente ver o resultado de mulheres deixando de ser. Uma das coisas é a dependência emocional, que é o que a gente vai falar hoje, que é algo que tem trazido tanta falta de resultado na vida das pessoas por conta de ser alguém que vive na dependência emocional, na carência afetiva, né? Sim, e eu tava falando o quanto é sutil, porque muitas das vezes a gente não percebe que a gente tá vivendo uma dependência emocional porque a gente viveu uma vida toda assim, a gente foi Uhum. ensinado assim. Eu vejo uma das coisas, nem vou entrar muito profundo nisso, mas eu vejo muitos pais carentes que fazem os filhos serem carentes também. A carência leva a você ser uma pessoa totalmente dependente, de ter medo de perder. Existem várias coisas associadas. Obrigada, Daniel e Isis. Mas eu gostaria que você me dissesse para você o que é dependência emocional. Para a gente dar um exemplo bem prático de como a pessoa pode se identificar, não é, como dependência emocional, é aquela pessoa que precisa estar sempre buscando a validação, a aprovação do outro. Sabe aquela pessoa que não compra uma caneta sem ligar para você e diz, mas o que tu acha? Mas se você sabia que às vezes essa pessoa com dependência emocional, ela tem sua opinião própria, mas ela necessita dessa muleta. A aprovação do outro, a validação do outro, funciona para atender essa demanda, não é, esse vício emocional que ela tem de viver com uma bengala. Então, foi essa pessoa que foi super protegida, super mimada. Então, ela tem essa insegurança, essa autoestima, essa autoimagem muito fragilizada. Então, é essa pessoa que sempre precisa passar pela validação do outro. E o que é muito perigoso é que a pessoa que tem dependência emocional, ela geralmente pode estar muito suscetível, muito ela pode cair na armadilha de se relacionar com pessoas manipuladoras, né? De se colocar em relacionamentos onde ela receba menos do que ela merece, né? Relacionamentos abusivos é um deles. Sim, até porque é uma coisa bem bacana que você disse, porque as pessoas que é como se fosse uma necessidade. Você é dependente emocional, então você é extremamente carente, você é extremamente quer ser útil na vida das pessoas, você quer se sentir amado, você quer se sentir útil.
E uma Uhum. pessoa totalmente dependente, uma mulher empoderada, um homem empoderado, não vai querer uma pessoa como você. Uma pessoa carente, que tá Sim. toda hora querendo estar. Uma pessoa que é carente, que toda hora quer estar, que toda hora liga, uma pessoa totalmente segura. Pessoas Aham. empoderadas estão com pessoas empoderadas, que também pensam da mesma forma. Aí o que é que acontece? A pessoa que tem a tendência de ter uma dependência emocional, lógico que ela vai ter relacionamentos com pessoas manipuladoras, é inevitável. Então, se você tem esses tópicos que a gente está falando aqui, é inevitável você ter um relacionamento com uma pessoa manipuladora. Por quê? Porque você precisa dela para nutrir isso que existe dentro de você. E por incrível que pareça, eu não estou dizendo, gente, que vocês fazem isso porque vocês querem, não, tá? Mas é porque a gente precisa de uma pessoa assim para que a gente possa viver isso que já está dentro da gente. Uhum. Tô vendo aqui os comentários, aqui eu acho muito interessante. Uma pessoa colocou assim: me acham super empoderada, mas eu sinto que tenho dependência emocional e não quero ter mais. É interessante isso, porque nós utilizamos algumas capas. A gente utiliza algumas couraças, não é? A gente tem as nossas máscaras que a gente usa para a gente poder se relacionar com as outras pessoas. Talvez, Isis, você tenha essa máscara muito bem afirmada. Por fora, você parece essa mulher com autoestima elevada, uma mulher com autoconfiança, que tem uma autoimagem boa, não é? Então você sabe a sua identidade, mas por dentro você sabe que você carrega essa dependência emocional. Então, a gente leva em consideração, sim, o perfil que as pessoas têm de nós. A avaliação que as pessoas fazem de nós faz parte de você considerar até para você quando você começa a entrar no autoconhecimento. Mas você sabe que você tem essa dependência. Então, o mais importante é como você se vê. Então, você já reconhecer, isso é o primeiro passo. Porque acho que até foi ela que botou aqui, né? Como se livrar da dependência emocional. A gente vai falar isso mais para frente. A Sim, Laís vai produzir aí. Mas isso aí já é o primeiro passo. Reconhecer os sintomas da dependência emocional. Reconhecer que você é uma dependente. sim. E é assim, eu acho uma coisa bem importante que você disse é que muitas das vezes não adianta todo mundo olhar para você e dizer que você é algo se você não se acha isso. Exato. Entendeu? E muitas vezes a gente fica mentindo pra gente também. A gente veste várias capas mentindo que a gente é algo que não é. Então, se eu sou. O porquê é interessante que as pessoas não refletem o porquê que elas são dependentes emocionais de alguém. Elas têm que olhar para dentro de si. Eu acho que é um caminho que é muito desafiante para as pessoas. As pessoas não são ensinadas a olhar para dentro de si. Cada pessoa que é dependente emocionalmente de alguém, existe algo dentro dela. E isso é específico. A gente pode até dizer assim: ah, eu vou olhar para dentro, eu sou uma pessoa dependente emocional. Como eu me sinto de não conseguir estar sozinha sem aquela pessoa? Ah, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não ter mais ninguém. Então, no seu caso, é medo de ficar só. Não, Uhum. não. No meu caso é porque eu quero agradar muito, eu quero agradar muito, eu quero fazer a pessoa feliz, não sei o quê. É porque eu acho que eu amo ele, é porque eu acho que é a única pessoa da minha vida. Então, cada caso é um caso, só que você tem que detectar isso dentro de você e você tem que fazer, mudar, modificar isso. Porque não adianta você dizer, ah, eu sou uma pessoa dependente emocional e pronto, não fazer nada com isso. Uhum. Sabe? Muitas vezes a gente quer sair do labirinto, mas a gente não está disposto a pagar o preço para isso. E é uma realidade muito, muito bacana. Se você quer deixar de ser dependente emocional de alguém, se você acha que você tem esse problema e você não toma uma atitude, não toma um caminho diferente, continua tendo as mesmas atitudes, infelizmente você vai passar o resto da vida com dependência emocional. Uhum. Você precisa pagar o preço. E as pessoas querem fórmulas mágicas para acabar com aquilo que está doendo nelas. E não existe fórmula mágica. Não Exatamente. existe segredo do sucesso, porque cada caminho é um caminho. Então, o pagar o preço
passar por um momento doloroso, olhar para dentro de si, rever coisas que precisa e tomar atitudes diferentes, é super necessário para evitar esse vício. Exatamente. Me empolguei aqui. E para a gente poder entender o que é a dependência emocional ela é só um sintoma. Sim. Ela é a parte externa do problema. A gente precisa entender a raiz do problema. E geralmente a raiz do problema da dependência emocional é a rejeição. A rejeição por alguém importante na sua vida. E aí a gente diz assim, Lídia, eu fui rejeitado por um namorado, um marido, alguém. Mas essa rejeição na idade adulta, ela bateu numa ferida já existente da sua infância. Essa pessoa importante para você, geralmente foi o seu pai ou a sua mãe ou alguém que representou essa figura paterna e essa figura materna. Então, às vezes Lígia, mas eu fui criado pelo meu pai, mas você se sentiu rejeitado de alguma forma na sua relação com eles. Então, não necessariamente é o que de fato aconteceu, mas a forma como a criança interpretou aquele fato. Então, se ela internalizou, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Alguém é filho de um pai e esse pai trabalha viajando, ele é caminhoneiro, passa um mês inteiro viajando. Aquela ausência, aquela ruptura da presença, a criança interpreta aquilo como uma rejeição. Meu pai prefere ficar dias e dias fora do que ficar comigo. Quando aquilo... E geralmente a gente não comunica bem às crianças, porque a gente acha que a criança não entende, né? Só que as crianças são uma esponja, ela está absorvendo tudo. Se a família comunica, informa, ensina, traz a compreensão da criança, qual é a necessidade, que a família é um time. O pai está saindo para essa família ser suprida e tal. Então, geralmente as pessoas não fazem isso. Então, a criança se vê sendo rejeitada. Então, essa raiz, essa ferida se instalou na vida da pessoa e ela vai viver a idade adulta nutrindo essa ferida de rejeição. Então, ela vai se colocar em situações onde ela se sinta rejeitada, pessoas que ela vai se relacionar emocionalmente, né? Vai arrumar um namorado, pessoas indisponíveis. Então, ela vai sempre repetindo, porque ela vai dizer para ela assim, tá vendo? Não disse, eu sou rejeitada, todo mundo me rejeita. Onde eu chego, as pessoas me rejeitam, porque ela já vai criando esse cenário emocionalmente para validar aquela ferida emocional que ela carrega. Então, é necessário ir fundo, sarar lá na raiz, para que esse sintoma, que é a dependência emocional, desapareça. E assim, é exatamente isso que você disse, sabe? E é incrível como ela só arruma pessoas indisponíveis, por mais que estejam presentes, porque estar indisponível não significa que você está só. Existem pessoas que estão com você 24 horas e mesmo assim estão indisponíveis. E ela sempre arruma pessoas indisponíveis para ela retificar, tá vendo? Todo mundo me deixa sozinha, eu sempre estou sozinha. Só que é interessante no olhar terapêutico, meu amor, foi incrível o que você falou, porque aí a pessoa detecta isso. Aí a pessoa entende que foi uma dor lá do passado. A pessoa trata isso, né? Porque nós, como terapeutas, a gente vem com essa função de fazer a pessoa enxergar um caminho para ela sair do labirinto. Exatamente. Só que aí vem um X, aí vem um ponto. Você passou uma vida toda se sentindo rejeitado e atraindo pessoas desse tipo. Você tem que entender isso que acontece com você, que a terapia vem para fazer você entender. E você tem que, a partir daí, tomar um posicionamento diferente. E não continuar com o mesmo perfil de pessoas que te fazem sentir assim. Eu tô falando isso, assim, porque eu acho muito importante isso, sabe? Que é o pós-terapia. Eu acho que é essencial o pós-terapia, porque eu fiz terapia para dependência emocional. Eu fiz meu Deus, passa rápido, né? Eu fiz há 2 anos atrás terapia para dependência emocional e foi algo muito forte, assim. E eu lembrei disso por quê? Porque exatamente veio meu pai.
E eu achava eu achava que podia ser a morte da galinha. Eu achava que era todos os meus traumas juntos, menos o meu pai. Porque para mim o meu pai não tinha tanta influência no impacto da minha vida. E quando eu fiz a terapia, na hora ver o meu pai ali, eu gosto de citar exemplo porque eu sou ser humano e eu sou um case de sucesso porque eu venci essa área da minha vida. Eu não conseguia terminar Uhum. relacionamentos ruins, eu não conseguia sair de coisas que não estavam boas para mim, eu não conseguia tomar boas decisões, eu não sabia dizer não para as pessoas, que também é uma dependência emocional, porque se eu não consigo dizer não, eu quero agradar todo Uhum. mundo para não ficar só. Então, assim, quando eu tratei aquilo ali, pós-terapia, eu tive que tomar decisões diferentes. Eu tive que me afastar das pessoas Aham. que me faziam mal. Eu tive que terminar relacionamentos que eu me adoeciam. Eu tive que aprender a ficar sozinha. Então, assim, eu tive que passar semanas no meu apartamento em Caruaru e ficar sozinha ali, sem estar preocupado com o que o outro fazia, sem estar preocupado com aquilo que fulano estava fazendo. Então, assim, tomar decisões é muito necessário. Uhum. Tomar decisões é essencial para o segredo da tua terapia também. Porque se você continua tendo as mesmas atitudes, vivendo no mesmo ambiente e se relacionando com o mesmo tipo de pessoas, você pode até mudar a tua percepção. Mas você vai continuar querendo ou não, como se fosse algo que te puxasse para baixo, né? Você tá Uma forte, forte, âncora, uma né? hora. Uma âncora. É. O que é que tu acha disso? Me fala um pouquinho sobre isso. O que que ocorre? O que você está falando aí é super pertinente, né? E é um ponto que acontece muito na vida do paciente. Quando a gente começa a desenvolver hábitos, padrões, comportamentos, no nosso cérebro acontece algo muito incrível, que são conexões neurais, né? Sim. Os nossos neurônios, eles começam a fazer caminhos neurais, conexões neurais e hormônios e neurohormônios enchem a nossa corrente sanguínea com essas substâncias. A gente começa a ficar acostumado, viciado a ter esse tipo de sensação, de emoção. Então, o comportamento, ele tá enraizado no nosso cérebro mais primitivo. Ali, quando a pessoa vem para fazer terapia, para tratar qualquer queixa que seja, né? Nesse caso, a dependência emocional, a gente vai fazer a identificação da raiz, né? Como você disse, você não imaginou que fosse seu pai, mas é exatamente aquela sombra que a gente nem imagina. Por quê? O nosso cérebro ele tende a recalcar esses conteúdos que são muito dolorosos. Para você, de repente, se confrontar que era com o seu pai, que era a sua maior questão, fosse muito difícil. Você queria, de repente, ser a filhinha do papai, né? Ser amada pelo pai. Todas nós mulheres queremos, né? Ser amadas pelo pai. Até porque eu tinha um ganho muito grande sendo dependente emocionalmente dos outros. Então, os ganhos também é bom a gente até. Eu lembrei isso agora. Eu tinha um ganho Sempre muito tem. grande, muito grande. E romper com esse ganho foi terrível, né? Sempre tem. Porque o que acontece, né? A gente sempre faz, existe uma ferramenta que a gente usa dentro da terapia, que o Freud falava sobre isso. Toda doença traz a sua perda, mas também traz os seus ganhos. Lídia, mas doença, sim. Olha, eles fizeram um estudo com pacientes, homens, eles fizeram no Hospital do Câncer, e eles fizeram uma análise de pacientes homens que conseguiram a remissão do câncer. E que o nível de suicídio depois da remissão do câncer, nesses casos, eram muito altos. E aí eles foram entender, pesquisar. Peraí, o que está acontecendo? A pessoa sai do câncer, alcança a remissão e meses depois a pessoa tira a própria vida. O que está acontecendo? E aí eles foram ver qual era o ganho secundário que aquela doença trazia para o paciente. E geralmente eram homens já na meia-idade, que os filhos já tinham se casado, já tinham mudado de cidade, já tinham formado família. Então as pessoas não estavam muito ali se relacionando com aquele pai, com aquele homem, no decorrer da sua vida adulta, naquela situação. Então,
A doença, ela trouxe o quê? A volta dos filhos, a volta da família, a volta da atenção dos amigos para ele, para aquele sujeito, para aquele paciente. Então, extirpar, extinguir o motivo da doença, né, que era o câncer, tirava dele também esse olhar atento da família. Então, quando a pessoa se remia do câncer, alcançava a cura, ela entrava numa depressão, porque ela não tinha mais aquilo que tanto ela queria. Isso é um processo inconsciente. E aí eles entenderam que era necessário, além do tratamento quimioterápico, era necessário também o acompanhamento psicológico, o acompanhamento emocional, para as pessoas entenderem que aquela perda não necessariamente era uma perda, que ela poderia se relacionar, ter esses filhos mais perto de si, mas não pelo viés da doença. Então, o nosso cérebro, ele usa de mecanismos muito muito diferenciados para o nosso, para que a gente, no dia a dia, a gente está acostumado. Então, a gente precisa entender esse jogo emocional que a gente faz inconscientemente. Por isso que a terapia é tão importante, para você entender. Não é só simplesmente você cuidar da sua aparência física, não é só... Porque senão, mulher bonita, aí aqui a Laís, uma mulher linda dessa, com dependência emocional. Somos. Não é? Não é? Então, assim, existem porquês muito mais profundos que é necessário investigar para você poder, então, alcançar, né, a libertação de você ter um relacionamento sem essa dependência emocional, mas uma relação saudável, de troca, né? Porque precisa ter esse balanço, esse equilíbrio aí na relação. Sim, e você falou uma coisa bem importante também, terapia como prioridade. Porque, assim, muitas pessoas querem mudar, mas elas não colocam isso como prioridade na vida delas. Ah, eu quero mudar, eu quero ser rica, eu quero me livrar da dependência emocional, eu quero ter um corpo perfeito. Mas qual tem sido as tuas prioridades? Tu tem colocado a terapia como prioridade? Porque eu vou dizer uma coisa, dependência emocional é algo muito séria, adoece você emocionalmente, psicologicamente, adoece o teu corpo. Eu tinha crises e mais crises de garganta. Então eu vivia doente. Por quê? Porque adoece todo o meu sistema, só que eu tive que colocar isso como prioridade. E muitas pessoas não priorizam a terapia, ficam brincando. Ah, não, esse final de semana eu vou, o outro final de semana eu não vou. Não, não sei o que, eu quero mudar, mas não quero colocar como prioridade. Então você tem que entender a importância disso para que você possa mudar. Querer não é ter. Querer, apenas querer, não é ter. O que faz você mudar realmente é a decisão de colocar isso como prioridade na sua vida. E assim, a gente como terapeuta, a gente é muito amorosa, mas a gente tem que ser muito realista também. Porque assim como vocês estão querendo mudar em algumas áreas da sua vida, tanto eu como ela teve que mudar. E a gente teve que tomar decisões fortes, a gente teve que tomar decisões pesadas. Então não adianta só querer ter um relacionamento saudável. Não adianta só querer ter um relacionamento de sucesso. Você tem que pagar o preço para isso. Exatamente. Eu gosto de citar meu exemplo, por quê? Porque eu tinha um ganho muito grande, gente. Eu tinha uma pessoa maravilhosa que fazia tudo por mim e ele era totalmente manipulador. Mas eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Eu não tinha nada para reclamar. Aparentemente era o casal perfeito, mas eu sabia que eu estava vivendo uma dependência emocional ali. E eu tive que pagar o preço. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu ia trabalhar porque eu não queria mais ser dependente emocionalmente de alguém. Eu tive que pagar o preço para isso e é as coisas que as pessoas não querem. Elas têm que entender que elas têm que mudar a rota delas. Se você passou um caminho, uma vida toda no mesmo caminho, tomando as mesmas decisões, você vai ter que mudar a tua rota e tomar decisões diferentes. Porque se você continua tendo as mesmas decisões, você pode fazer a terapia que for, não vai surgir. Você pode fazer a oração, você pode esperar em Jesus, você pode fazer qualquer coisa, mas não vai ter mudança. Por quê? Porque até Deus nos move a modificar nossas atitudes para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. É ou não é? Exatamente. Exatamente, com certeza. E nós, né, como cristãos, a gente tem... Eu estou olhando aqui para baixo porque, para mim, aqui no meu celular,
travou os comentários. Então, eu botei aqui no computador e estou acompanhando os comentários aqui também, tá? Por isso que eu estou olhando aqui para Eu vou baixo. já ler aqui o que o pessoal colocou. Já ia só esperar tu terminar de falar para a gente começar Eu a só ler. vou concluir aqui. E principalmente a gente cristã, nós falamos isso na outra live, né? Nós temos essa forma de escape, de esquiva, de delegar tudo para Deus. Não! Espere em Deus. Querido, se você tem um problema, se você tem uma doença, você não vai esperar em Deus. Eu gosto de dar um exemplo da mulher que tinha um fluxo de sangue. Se aquela mulher ficasse esperando, ela não tivesse gastado, a Bíblia diz que por 12 anos ela padeceu. Mas ela padeceu apática? Ela padeceu deitada na casa dela, sem fazer nada? Não. 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Sabe o que eu penso? Essa é a minha interpretação, não precisa ser a de vocês que estão aqui nos ouvindo. Se ela não tivesse feito o esforço para sobreviver durante 12 anos até encontrar Jesus, até o ministério de Jesus iniciar e ela ter um encontro com ele, ela teria morrido antes. Ela teria sucumbido antes. Então, o nosso esforço em nos manter viva e sobreviver, ela despendeu o dinheiro dela com os médicos. Ela gastou, ela investiu, tentando buscar uma ajuda. Só que a ajuda principal para o caso dela, porque naquela época não tinha cura. Mas hoje em dia já tem cura para muitas doenças. Agora, o impossível, gente, a gente delega para Deus. Agora, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que você pode buscar conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. Ali já não estou podendo pagar uma terapia. Só o fato de você estar aqui. A gente está respondendo perguntas que a gente recebe para responder dentro de uma sessão de terapia. Então, existem livros, vídeos, existem aulas na internet que são, assim, que são elementos que podem te ajudar para você inicialmente começar a caminhar. E agora, eu te digo, você está faltando oportunidade ou está faltando priorizar a tua vida emocional? O que está faltando? Responde para você, não precisa responder para mim. Será que está faltando condições ou está faltando priorizar? A gente delega, a gente abre mão de ter uma vida emocional equilibrada. Só que a gente não sabe que a vida financeira tá, né? Dinheiro emocional, a sua vida familiar, os seus relacionamentos, sua vida profissional. Se ela não tiver, se você não tiver uma estrutura emocional saudável, você vai começar a se sabotar, você vai começar a roubar os seus próprios resultados. E você quer, mas você acaba inconscientemente se sabotando. Sim. E uma coisa, só para fechar isso que você falou, uma coisa que eu percebi na vida sendo um terapeuta é que as pessoas, elas sempre não têm dinheiro para terapia, né? Mas elas têm dinheiro para todas as outras coisas. Mas para terapia, sabe por quê? Porque você não entende a importância de como isso é libertador na sua vida. Laís, hoje eu pago qualquer valor para fazer terapia. Qualquer valor, eu pago qualquer coisa, eu não me digo, eu pago outras pessoas para fazer terapia em mim. E qualquer tipo de terapia eu faço. Se tiver uma técnica nova, eu digo, eu quero fazer. Por quê? Porque eu sei o quanto isso modifica a minha vida. Eu sei o quanto isso é importante para mim. Eu sei o quanto eu evoluí nesse pouco tempo que eu faço terapia. Então, eu sei o quanto isso vai mudar a minha vida. Então, gente, é essencial, sabe? Você deixar de comer o final de semana todinho, comer besteira, que fica magra também, vai cuidar de você. Isis colocou, Isis, meu amor. Isis, eu achava tudo de bom, mas era meu pai. E vi também o que tinha que fazer. Ela disse que viu o que tinha que fazer. Em casa resolvi com a família, mas o relacionamento continua errado. Acho que o problema sou eu. É tomada de decisão que é difícil. Ainda me preocupo muito com o outro. Uma coisa que eu sempre falo para Isis é exatamente isso. Gente, a gente tem que ser muito verdadeiro com a gente. Muitas vezes a gente não quer mudar. Ou muitas vezes a gente não quer terminar. Você sabe que o seu problema é o seu relacionamento. Você trabalha com você trabalha as coisas em você, mas você sabe que o seu relacionamento é um relacionamento ruim. Mas você tem que ser muito sincero se você está disposto a mudar isso ou continuar da forma que está. E eu vou citar exemplos que eu e tu, a gente se deu bem porque a gente só ama citar exemplos, né? E assim, eu já pensei que tu porque fica também. prático da pessoa poder entender.
Sim, e assim, nessa pandemia eu engordei 15 quilos. Porque eu Ô, estava Jesus. muito focada. Eu estava muito focada nos meus estudos. E eu sabia que pelo fato de estar muito trancada estudando, muito trancada, focada no meu trabalho e nos meus estudos, eu estava compensando em outra área. Eu sabia que o meu problema era porque eu estava compensando, porque eu não estava fazendo outras coisas que me davam prazer. Eu estava apenas estudando. No meu autoconhecimento, eu sabia disso. E eu tive que ser muito verdadeira comigo para dizer: eu não estou afim de tratar essa área agora. Por mais que me Uhum. ferrasse, eu acabei ficando doente. Ano passado eu acabei ficando doente. Aí eu tive que parar e tratar. Entendeu? Perdi, graças a Deus, perdi tudo novamente. Foquei nesses 3 últimos meses só nisso. Mas, gente, eu tive que ser muito sincera para dizer assim: eu não estou afim de tratar essa área. Porque as pessoas, elas querem muito mudança, Uhum. mas elas não entendem que elas têm que ser verdadeiras com elas. Entende? Se você tem que... Aí vem o peso e a balança. Você, uma hora, vai ter que sentar, Isis, e vai ter que colocar na ponta do lápis o quanto isso que você não consegue mudar tá te impedindo de ser feliz, tá te deixando na dependência emocional, tá te trazendo infelicidade, e o quanto de ganho você tá tendo com isso. E você vai ter que ser sincera se você quer continuar com os ganhos que você tem ou se você quer a sua mudança. Por quê? Exatamente. Porque Tem que se pagar você... o preço, né, Laís? Sim. Assim, eu acho que isso é o mais desafiante e o mais libertador, porque eu vou dizer uma coisa: de tudo que eu já passei na minha vida, todas as vezes que eu paguei o preço, eu não me arrependi de nada do que eu fiz. Então, gente, eu só quero dizer para vocês que no final na chegada, você não se arrepende de nada que você viveu, de nenhuma decisão que você tomou. Graças a Deus, eu terminei com todos os relacionamentos que eu era dependente emocionalmente, doentio, sabe? Eu já passei por muita coisa em relacionamento. Então, assim, graças a Deus, eu já rompi com tudo isso. E eu lembro que eu passei 3 anos, a gente fala muito de esperar em Deus, né? Aí, aqui, meu lado cristão. Eu passei 3 anos orando, pedindo a Deus para voltar pro meu ex. Porque eu achava que era algo de Deus na minha vida. E graças a Deus, Deus não ouviu as minhas orações, porque ele era totalmente uma demanda emocional minha, ele era totalmente uma dependência emocional, ele era totalmente um relacionamento doentio, só que eu era cega e não conseguia enxergar, porque os dependentes emocionais, eles não conseguem enxergar. Então, assim, não aconteceu e eu agradeço a Deus 1000 vezes por ele não ter voltado, porque se ele tivesse voltado, minha gente, eu não estava aqui falando com vocês, eu era uma pessoa totalmente doente emocionalmente. Então, assim, eu tive que tomar as decisões que foram dolorosas, eu tive que me posicionar, sabe? Deus, ele me direcionou muito, mas teve coisas que só eu pude fazer. Só eu pude Uhum. fazer. Eu tive que dizer, eu não quero da forma que você quer. E se for para viver um relacionamento, eu quero um relacionamento saudável, só que ele não queria. E eu tive que me posicionar, gente. E eu agradeço, porque graças a Sim, Deus hoje realmente eu vivo algo bom. Então, para você viver algo bom na sua vida, seja em qualquer área da sua vida, você vai ter que romper e deixar as coisas que não estão mais funcionando para trás. Você está disposto? exatamente. Uhum. E sabe o que eu penso também, Laís? Há um ponto para a gente considerar. A gente conserva muito o nosso lado imaturo. A imaturidade, né? Alguém colocou aqui, deixa eu ler aqui no comentário. Alguém falou assim: eu quero controlar tudo. Hum, Eu quero controlar tudo. Aí vem a pandemia e mostra assim: vocês não controlam nada. Quem pode controlar alguma coisa? A gente não pode controlar nada. Nada está no nosso controle. é um Então engano, você né? vê que é um pensamento mágico infantil. É um pensamento mágico infantil a gente achar que a gente pode controlar alguma coisa. Então a mulher que quer controlar o namorado, o marido, uma esposa, a gente precisa entender que para o outro a gente tem que dar amor. E alguém falou assim: ai, amar demais. Não existe amar demais. Existe o amor doentio, o amor controlador, o amor ciumento. Agora, o amor mesmo na sua essência pura, sem esses elementos, ele
nunca vai trazer essa dor da dependência emocional, que é uma relação onde existe, às vezes a pessoa até se relaciona com um padrão narcisista, né? Porque precisa, é a fechadura e a chave. O dependente emocional, ele vai buscar necessariamente alguém controlador, porque ele precisa ter essa figura de domínio, de poder, ela precisa estar nesse lugar de subserviência, né, de manipulação e às vezes até agressão. Por isso que eu acho até um tema para a gente poder um dia falar sobre violência feminina, né? Passei por tudo isso, minha filha. Então, quem pode falar desse assunto sou eu, viu? Nossa, que legal. Então, assim, tem uma campanha assim, em briga, tem aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete de colher. Aí tem uma campanha agora aí, em briga de marido e mulher, eu já estou pronta com a minha colher. As pessoas não entendem que a pessoa que se coloca numa situação de violência, ela tem uma carência emocional. Então, você vai tirar essa pessoa, é você tirar o fôlego de vida dela. É você tirar aquilo que alimenta, que nutre aquela dependência emocional. Então, o primeiro é basear, levantar a autoestima. Não é levantar fazendo maquiagem, botando silicone, não é nada disso. Se não fosse assim, ninguém que tem silicone tem baixa autoestima. É trabalhar a identidade dessa mulher, é fortalecer a autoimagem dela, o seu valor pessoal. E depois essa pessoa, por próprias pernas, ela vai ou colocar um basta naquela situação para violência parar, se posicionar. E não é só violência física, não, mas a violência verbal também. E depois ela vai se posicionar ou dando um basta para aquela pessoa mudar ou saindo da relação. Então, o trabalho é sempre na raiz. O trabalho que a gente faz na terapia é sempre profundo. Nunca é de trazer uma maquiagem, né? Mascarar os sintomas e aí deixar você ir sem você realmente trazer uma mudança profunda na raiz. E assim, aí a pergunta que eu faço para vocês é: para você, o que é o amor? Porque eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma mulher, uma vizinha lá perto de casa, que ela apanhava muito do marido. E ela nunca deixava esse marido. E ela sempre apanhava dele. E lá em casa era o maior comentário, né? E eu dizia, meu Deus, por que essa mulher volta para esse marido? Hoje, como terapeuta, eu acolho essa mulher com o maior amor. Porque, assim, eu posso... E, assim, eu vejo qual era a forma de amor para ela. Porque amor para ela era sofrer. E lá atrás, na infância dela, ela pode a figura que ela mais amou na vida, que pode não só foi o pai ou como a mãe dela, ela pode, toda vez que ela ia querer o amor da mãe, a mãe vinha com violência. E ela aprendeu assim, para ela. Então, ao invés de julgar, a gente tem que muito acolher a pessoa. Porém, a gente não pode também concordar que a pessoa passe o tempo todinho dessa forma. Ela tem que entender que ela precisa de mudança, mas é uma decisão dela. A gente não pode forçar você a mudar algo. Porque quem tem que tomar essa decisão é você. E nós, como terapeutas, a gente tem a consciência de que ninguém salva ninguém. O que a gente está aqui é oferecendo conteúdo para vocês, oferecendo o melhor, dando aquilo que a gente cobra, falando aqui com vocês. Mas vocês têm que ter a consciência de que só quem pode mudar a vida de vocês é você mesmo. E assim, eu acho muito interessante que é cristão, por quê? Porque muitas pessoas acham que Deus vai chegar na sua vida e vai, no pipi, vai transformar você. E Deus, durante todos os estágios da Bíblia, com todos os personagens, até Jesus teve que fazer algo sozinho. Na hora que ele estava lá morrendo na cruz, Deus virou e ele perguntou, por que me abandonaste? Por quê? Porque tem coisas que só você pode fazer, querido. Exatamente. Tem coisas que só você pode fazer por você. E assim, reflita sobre o que é o amor para você. Como você aprendeu o que era amor? As pessoas que você amou lá atrás na infância, as pessoas que você mais amava, como elas te tratavam? E reflete como está sendo o teu relacionamento agora. Pessoas controladoras, como era que... quem era que você conhecia das pessoas lá atrás que eram totalmente controladoras? Refletir, olhar para dentro, se autoanalisar
tentar entender o que acontece contigo, com as tuas emoções, é o primeiro passo para a mudança, sabe? Mas as pessoas não querem isso, as pessoas não param para refletir sobre o que acontece com elas e como elas se sentem. Elas querem fórmulas do bolo e a gente aqui não tá para te oferecer fórmula do bolo, a gente tá aqui para te oferecer um caminho incrível de olhar para dentro de si e mudar aquilo que precisa ser mudado. Vamos ler as coisas aqui, né, amor? Fica à vontade. Colocou. Se vocês quiserem também botar aqui na caixinha de pergunta, tem uma interrogaçãozinha aqui no rodapé. Pode deixar a pergunta aí que a gente vai responder as perguntas. Sim. Fazenda colocou, é que minha irmã, que está ainda se machucando com muitos namoros. Digamos assim, eu não entendi que ela poderia estar atirando para todo lado, ficando e etc. Sobre o escolhi esperar uma campanha de... É uma campanha... Tu tá lendo isso completa em tudo. É uma campanha completa, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Maravilhosas. Isis colocou priorizar, tudo é emocional. Fazenda colocou, muita gente não se converteu ainda, não tem muita instrução da palavra. Isis colocou, quero controlar tudo, tu já leu isso? Fazenda colocou, temos que orar, pedindo acima de tudo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, verdade, super concordo com isso. E uma das coisas que Deus me ensinou enquanto eu tô descendo aqui foi exatamente isso, entender que todas as coisas cooperavam para o meu bem. Menina, essa frase eu nunca pensei, há 7 anos atrás, eu nunca pensei que eu fosse falar tanto essa frase. Tudo coopera para o meu bem. Eu posso o mundo ter caído hoje, eu olho assim, meu Deus, eu sei que isso está cooperando para o meu bem, porque eu entendi a importância de também passar por situações ruins. As situações dolorosas me fazem crescer como pessoa. Eu cresço tanto como pessoa quando eu passo por momentos. Não que eu esteja desejando, lógico que não, eu gosto da vida relax. Mas eu não passo por isso sem crescer, sem evoluir como pessoa. E assim, é muito importante isso, sabe? Da forma com que você olha. O que é que tu acha disso que ela escreveu? Eu acho que o que você, só completando o que você falou aí, Salomão tem um provérbio que fala assim, há mais ensinamento, há mais sabedoria numa casa com pranto do que nos banquetes. O que ele quer dizer? Ele não está querendo dizer, ele não é masoquista, ele não quer ficar sofrendo. O aprendizado, ele se dá na dor. E sabe o que a gente faz? A gente foge da dor. A gente não quer se conectar com a dor. Como que a gente foge da dor? Tem várias formas na atualidade da gente fugir da dor. Se entorpecendo com álcool, com drogas, com doces, com comida, com Netflix, com internet. Academia, vício em academia. Com academia, né? Você não se conecta. Viciado, por quê? É uma forma de você estar desconectado consigo mesmo. Poucas pessoas, me responde aí, bota aí embaixo nos comentários. Poucas pessoas são capazes de estar um dia em casa, não ter nada para fazer, e ao invés daquilo ser uma solidão, tá um sábado à tarde ou um sábado à noite, ninguém convidou para sair, não tem nenhuma programação, e transformar aquela ocasião de solidão em solitude. Sim. Porque solidão é você estar naquela dor. A solitude é você estar com você mesmo, curtindo a sua presença, sem precisar ser entretida por qualquer outra coisa. Poucas pessoas são capazes de transformar a solidão em solitude, porque a gente foge da dor. A gente quer se entorpecer com algo. Então, isso foge exatamente essa necessidade do ser humano de olhar para dentro de si. Quando a gente entra no processo terapêutico, um dos caminhos, né, que é um processo, a gente primeiro passa pelo autoconhecimento. A gente começa a olhar as nossas habilidades e as nossas debilidades. E aí tem gente que só quer olhar para a sua habilidade. As debilidades eu boto debaixo do tapete. Só que isso faz parte de você. E quando você nega uma parte de você, a sua existência fica capenga. A sua identidade fica distorcida. Porque nós somos as qualidades e os defeitos. Afinal de contas, somos humanos, não somos máquinas. Não somos deuses. Né? Não somos deuses, somos humanos. E é isso que dá a beleza da humanidade, a nossa fragilidade.
O ser humano, a gente pode olhar, cada vez que eu estudo mais sobre o cérebro, né? Eu sou uma estudante de neurociência. Cada vez mais que eu estudo sobre o cérebro, sobre o comportamento humano, eu acho mais incrível, né? Deus é um ser extraordinário que constrói uma máquina tão poderosa, mas a gente é muito frágil. Sim. A gente é frágil demais e é exatamente essa fragilidade que dá a beleza da vida do ser humano. A efemeridade. A gente está aqui e amanhã pode não estar. Então, por isso é que tem esse brilho, da gente aproveitar a vida, viver a vida hoje, exatamente como o nome já diz, um presente. É o presente. A gente precisa desfrutar, usufruir desse presente. E é engraçado uma coisa que você falou, tem até um livro que tá ali, Efeito Sombra. E assim, o mundo hoje é pregado muita perfeição. E lógico que a gente tem que estar sempre em evolução. Eu jamais, todos os dias eu quero evoluir em alguma coisa, crescer em alguma coisa. Eu sou uma curiosa, eu acho que a gente é muito parecida, Lídia, porque eu sou uma curiosa igual a você. Mas assim, uma das coisas que eu aprendi que me fez evoluir muito no meu processo de autoconhecimento, porque autoconhecimento é tudo para você sair de um relacionamento de dependência emocional, foi abraçar as minhas sombras. Foi abraçar foi abraçar aquelas partes dentro de mim que não são tão boazinhas assim, que não são tão elogiadas assim, que não são tão bonitas assim. Foi abraçar o meu medo, foi abraçar a minha insegurança, foi reconhecer todas elas e abraçá-las. Quantas vezes, em vários momentos, até no meu processo, tanto espiritual, quanto da mente, como do conhecimento, tanto da minha saúde, eu parei em vários momentos e me abracei. Poxa, por que você está se sentindo assim? Por que você está com medo? O medo é uma sombra que ninguém quer ter. As pessoas fingem que não sentem medo, as pessoas fingem que são corajosas. E as que têm medo, elas não se abraçam, elas se julgam. Não, porque eu tenho que ser corajosa, porque eu tenho que ser imbatível, porque eu tenho que vestir a capa. Eu não quero vestir capa de nada. Eu quero abraçar aquilo que existe dentro de mim, eu quero me aceitar como eu sou, mas eu também quero evoluir. E Exatamente. Exatamente. Então, é uma das chaves que eu trago aqui para vocês hoje, é reconhecer as suas sombras e entender que é normal você sentir medo. É normal, muitas vezes, você ficar com raiva. É normal, muitas vezes, você ficar triste. Sabe? A gente tem situações desafiantes, sim. Porém, não é normal você continuar da forma que você está. Não é normal você ficar se julgando, tentando vestir capas e não aceitar como você é. Apenas um ser humano que está aqui para evoluir, como pessoa que está aqui para crescer. E por isso muitas pessoas estão se enganando, estão vivendo de mentiras. E não tem como a gente falar de autoconhecimento, de liberdade emocional, de se libertar da dependência emocional e não falar, porque a verdade ela liberta, sabe? E é muito importante a gente olhar para dentro de si, se abraçar, se acolher. E você tem feito isso com você? Ou você só tem dito, porque eu sou culpado de estar assim, porque o defeito está comigo mesmo, porque o problema, sim, está com você, mas se você só se julga, se você só se pune, se você só faz isso com você, você não vai evoluir, você vai continuar da forma que você está. Estagnado. É interessante isso que você falou sobre perfeição, né? Eu estava até vendo uma matéria falando sobre beleza, como que a beleza se apresenta nos últimos anos, né? E realmente essa coisa do irretocável, do filtro, né? Eu estou usando filtro aqui, mas eu não tenho problema nenhum com a minha autoimagem. Posso aparecer sem filtro também, que tá tudo bem. Só que aí a gente falou sobre a perfeição, né? E o que é o perfeito? É o perfecto, é o acabado, é o fechado, é o completo. Agora me fala, quem é completo? Quem é acabado? Nós somos perfectíveis, aperfeiçoados. Nós buscamos a evolução, o aperfeiçoamento. Se aperfeiçoar é você melhorar todos os dias. Até porque se existisse um estágio de perfeito, acabado, isso daria uma sensação de vazio no ser humano tão grande, porque não tem para onde evoluir.
É exatamente esse vir a ser, esse tornar-se, é que traz a beleza da vida. Então, a gente precisa acolher, como você disse, acolher os nossos defeitos e saber que não obstante evolução e que é necessário trazer para você, acolher para você os seus defeitos e dizer assim, não, um pouquinho, como eu digo, né, um pouquinho melhor todos os dias, um pouquinho melhor a cada dia. É isso que a gente faz. A gente faz isso. Então, aperfeiçoando. Como é que você vai saber que você precisa se aperfeiçoar se você não olha para os seus defeitos? Se você já tem uma qualidade, aquela qualidade é boa. Se você é uma pessoa paciente, precisa evoluir mais na paciência. Já é paciente. Agora, e as outras coisas? E as outras debilidades que você tem? Então, você precisa identificar e saber relacionar quais são essas debilidades. E eu acho interessante aquilo que você falou, no processo de evolução, a gente faz essa autoanálise. E essa autoanálise a gente pode fazer olhando para dentro de si, se deparando consigo mesmo. Às vezes a gente não quer. Sabe por quê? Infelizmente, nós não fomos educados a lidar com as nossas emoções. Vez ou outra, você falou sobre o medo. Né? Existem pessoas que chegam na clínica e falam, doutor, eu quero me livrar do medo. Eu falei, se você se livrar do medo, você vai sair daqui, você vai morrer. Quando você descer as escadas, é que você atravessar a rua, você morre. Porque vai vir um carro, você vai ver o carro chegando perto de você. Você não tem medo, você vai andar na frente do carro, porque você não vai ter medo dele bater em você e te atingir e te matar. Então, o medo uma frase bem jargão, né? Coragem não é ausência de medo, porque não é. A coragem, ela se sobrepõe ao medo. O medo, ela é uma emoção primitiva do nosso organismo. Mesmo que eu não queira ter medo, o meu organismo ele vai ativar circuitarias neuronais para me avisar que existe a possibilidade de a minha vida estar sendo colocada em risco. E qual é as minhas duas reações primitivas? Lutar ou fugir. Se a gente for lembrar dos nossos ancestrais lá na savana africana, ele estava andando lá de bobeira pela selva, lá procurando uma comidinha para ele comer. E aí, de repente, ele ouvia o barulho nas árvores. Se ele ficasse pensando, o que será que é? Ele ia ser facilmente devorado pelo predador e a gente não teria chegado até aqui. Agora, Deus colocou dentro de nós? Meu filho, ó, viu? Atentou? Aí você logo começa a arrepiar, seu sangue começa a circular mais nas pernas, nos grandes músculos, né? Braço, as pupilas se dilatam, o estômago para de trabalhar. Então, se você está digerindo alguma coisa, vai parar de trabalhar ali e vai enxertar sangue nos seus grandes músculos, que são pernas e braços, para você o quê? Ou lutar ou fugir. E aí, ó, você vai fugir. Então, o medo, ele é uma emoção importantíssima e é instintivo. Muitas pessoas passam por situações de medo sem muitas vezes nem se dar consciência dessa situação. Então, é impossível você viver sem o medo. O que você precisa entender é quais os motivos dos seus medos, se são medos reais, se são medos fictícios, imaginários, que os medos imaginários causam ansiedade. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante o conhecimento. E aí a gente que está aqui citando alguns versículos bíblicos, a Bíblia fala sobre isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu conheci essa expressão, há muitos anos atrás, eu fui criado na igreja, eu me despertei para o conhecimento. Então, eu me cobro muito, e às vezes é isso que eu trabalho em mim, é não me cobrar demais, se eu ver que eu estou vendo uma coisa que não está me trazendo um conhecimento, algum insight, alguma ideia, nutrindo a minha vida de algum conhecimento, eu já acho que é perda de tempo. Então, eu não tenho tempo para perder. Então, eu gosto de assistir coisa na televisão que me traga um conhecimento. Se for para relaxar, eu gosto de assistir um documentário, eu gosto de assistir um filme que tem uma informação que vai me nutrir. Quando eu vejo que está falando muita bobeira, muita abobrinha, aí eu falo, amor, não está dando. Então, o conhecimento, ele é algo libertador. Então, você precisa investir no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Exatamente. E assim, as pessoas não querem investir nisso.
As pessoas querem prazer momentâneo. As pessoas querem prazer Exato. rápido, porque o conhecimento, gente, ele gera prazer depois de um certo tempo. É prazeroso você se conhecer. Hoje eu vejo quanto valeu a pena todos aqueles finais de semana, eu escutando pregação, sabe? Eu evoluindo como pessoa, eu buscando os cursos, todo o investimento que eu fiz financeiro, sabe? Que eu tive que abdicar de muitas coisas para viver tudo isso. E hoje eu vejo, mas não é de uma hora para outra que você tem um. Uhum. E as pessoas querem prazer agora, é agora. E uma coisa que Fazenda, Fazenda Guarani, eu acho, Guaraci, colocou é que autoanálise também requer humildade. E ela falou isso, minha gente, é a mais verdade. Porque ó, quanto mais eu cresço, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu evoluo como pessoa, mais eu me sinto humilde e pequena. E é Exatamente. incrível como eu vejo, porque realmente é tudo que tem na Bíblia. Porque, assim, quanto mais eu evoluo como pessoa, mais eu vejo o quanto eu sou pequena, sabe? Isso gera uma humildade muito Uhum. grande dentro de mim. E é isso, sabe? Por quê? Porque as pessoas acham que não precisam mudar, gente. Eu sinto informar. Se você é a pessoa que diz aqui que não tem problemas e que não precisa mudar, você é a pessoa mais ferrada dessa live. Porque todos nós precisamos modificar alguma coisa na nossa vida. Eu posso não querer modificar nada no meu profissional, mas tem outras áreas da minha vida que eu vou querer, eu preciso modificar. Porque não existe ninguém perfeito, a gente tá aqui em evolução. E que bom que na Bíblia não tem dizendo que a gente tem como ser perfeito aqui na Terra, né? Diz que a gente só é perfeito quando estiver lá no céu. Graças a Deus. Exatamente. As pessoas acham. Não é, para de achar que o outro é perfeito. Para de achar que a grama do vizinho é melhor do que a sua. E pode até ser, tá? Pode até Tá tudo bem. ser. E tá tudo bem, mas se tu quer uma grama também, paga o preço para isso. Porque se a grama do outro é mais verde, é porque ele tá regando, neguinho. Né? Exatamente. Ele tá regando, você não quer pagar o preço. Eu tô aqui na casa de uma amiga minha, eu vim para Recife. E eu tô aqui na casa de uma amiga minha que eu conheço ela desde criança da igreja, sabe? A gente se afastou da igreja, eu voltei, ela também. Mas assim, eu conheço ela desde bebê, a gente foi apresentado bebezinho na igreja. Ai, que E eu linda. conheço toda a história dela. Ela viveu quase 15 anos da vida dela, um relacionamento abusivo, gente. 15 anos! Foram 2 relacionamentos que não deram certo, 15 anos, e ela teve que uma hora tomar atitude. Hoje eu estou na casa dela aqui, e eu tava dizendo para ela o prazer que eu sinto de ver ela aqui, porque hoje ela é casada e ela é super bem casada. A Glória a grama Deus. é verde mesmo, sabe? Eles se amam mesmo, é um casal que se ama, é um casal que gosta das mesmas coisas, é um casal que tem que se ama, que eles são apaixonados um pelo outro. Isso não é mentira, eu tô aqui, tá entendendo? Não é porque ela é minha Uhum. amiga. E eu digo, poxa, a grama mas eu sei que ela teve que ter renúncia, eu sei que ela paga um preço todos os dias para isso. Ela tem que aguar esse relacionamento. Você quer ter um relacionamento perfeito, mas você não faz nada. Você quer sair da dependência emocional, mas você não quer pagar o preço. Então, meu amor, você vai ter uma grama cinza, sim. Você vai ter uma vida sentimental ruim, sim. Por quê? Porque para ter uma vida sentimental boa, para viver algo que você quer, que você sonha, você vai ter que mudar, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que regar isso dentro de você e regar isso nos teus relacionamentos, nas tuas escolhas. Você vai ter que aprender a dizer não, você vai ter que ser seletivo, você vai ter que ter muito focado o que você quer. E sabe o que as pessoas não sabem? Uma das coisas que faz você aceitar Uhum. qualquer tipo de relacionamento é porque você não sabe o que você quer. E mesmo quando você sabe o que você quer, que você acha que sabe, você simplesmente não se posiciona para viver aquilo, né? Porque eu achava que eu queria um relacionamento de promessa de Deus e orei para Deus para voltar para um relacionamento abusivo, que o cara era super psicologicamente, verbalmente, ele era total abusivo. Então eu achava que eu sabia, mas eu não sabia. Graças a Deus que Deus não ouviu nenhuma das minhas orações, porque foi tempo, viu? Obrigada, Senhor. Todo Graças dia a eu Deus. agradeço. Mas veja, reflita sobre realmente se o teu sonho está sendo bacana para você também. É uma das reflexões, sabe? E se posicione se não está sendo. Modifique isso.
Você não é. A gente não tá certo a vida toda. Todo dia a gente tá aqui para evoluir, para crescer, como Lídia mesmo falou. Ela era cristã e depois que ela leu um versículo da Bíblia, tudo na cabeça dela mudou. Uhum. Então a gente tá aqui evoluindo, gente. A gente não tá aqui totalmente completo. Daqui a 2 anos eu não vou ser a mesma Laís, eu vou ter outros pensamentos, sabe? E a gente vai estar Com sempre certeza. modificando, então reflete sobre isso. Não fica na inércia, não fica desse jeito que você tá se você passa por isso, porque eu já passei por isso. E eu posso dizer com propriedade para você que você tem como viver um relacionamento saudável, sim. Porque hoje eu vivo isso. Porém, não foi fácil, não foi um caminho fácil, não. Teve muitas lágrimas, tá? Mas eu digo pra você, eu faria tudo novamente. Eu não me arrependo de nada que eu passei. Eu não me arrependo de nada do que eu vivi. E eu faria tudo novamente. Sabe por quê? Porque é muito bom você se sentir uma mulher e um homem pleno. Você Exato. sentir uma mulher e um homem que realmente sabe quem você é. É muito bom o amor próprio, gente. Você fala, as pessoas falam, porque eu amo fulano, porque eu amo ciclano. E você se ama? Porque se você tá aceitando esse relacionamento, sinta informar, meu amor, que nem você tá amando o outro, nem você tá se amando. Então se dê amor. Hoje eu me amo, hoje eu me posiciono e jamais eu aceito menos do que eu sou. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Falei demais, me empolguei. Exatamente. Não, que isso, maravilhoso. E o que você falou, o meu curso, o meu método, né, minha mentoria, é exatamente isso, método mulher plena, porque eu penso que foi para isso que a gente nasceu, para Sim, viver em plenitude. É perfeição? Não. É plenitude, é você estar em equilíbrio e você construindo, não é? É você, olha, um atleta, a gente for olhar para um corpo de um atleta, como a gente gosta de dar exemplos, esse atleta, ele tem um corpo legal, né? Um fisiculturista, ele tem um corpo legal. Mas você acha que ele vai parar de aumentar a carga de peso que ele pega? Não. Ele vai aumentar, ele vai crescer. Ele tá com o corpo, ele pode ganhar o campeão. Um cara que tem medalhas, ele vai aumentar o tempo dele. Um nadador de piscina, um nadador, ele vai aumentar a marca dele, fazer menos tempo. Então, assim, a gente está satisfeito, não é? Isso, a completude, né? A satisfação, a gratidão, mas você sempre evoluindo para viver essa vida plena. O que é a plenitude? É você ter equilíbrio, porque não adianta. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, vida profissional maravilhosa, mas vida amorosa, um lixo, um trapo. e tá Vida tudo bem, as financeira pessoas aceitam isso, né? Aceitam como é. se fosse assim que tivesse que ser, né? Mas são as crenças, né, Laís? Imagina, um dia a gente pode até fazer uma live sobre crenças, que é muito importante. Existe Top. aquela crença assim, não se pode ter tudo na vida. Então, aí você pensa, nossa, eu encontrei o homem da minha vida. Então, eu não posso ter uma saúde financeira. Eu não posso ter uma vida financeira abundante. Eu preciso ter alguma coisa ali ruim na minha vida para poder fazer essa válvula de escape. Afinal de contas, mamãe dizia que não se pode ter tudo na vida. Então, são crenças que a gente traz para a nossa vida, para a nossa realidade, e as crenças são o quê? Profecias autorrealizáveis. Se você acreditou, você vai viver aquilo ali. Ó, tem um Sim, versículo bíblico que fala assim, não sei se é Tito, não lembro a referência, que fala assim, tal como você acredita na sua mente, assim você é. verdade. Creu, acreditou na sua mente. Ah, a pessoa acredita, sou um fracassado. Não mereço nada. Fracasso, peraí, fracassado? Na esquina já está te esperando o fracasso ali. Eu não mereço nada de bom na vida. Peraí, que tudo de bom da sua vida vai ser tirado. Então, é O culpado exatamente do isso. A relacionamento Bíblia. ruim sou eu. Então você vai continuar se sentindo assim, né? Exatamente. Então precisa ter uma mudança de vida. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, tudo que é Não vai. bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí a pessoa passa o dia inteiro pensando coisas negativas, criando situações hipotéticas de tragédia para a vida dela. E aí se você ocupa o seu tempo, a sua mente com isso, o que você vai fazer? Você vai criar uma química cerebral, os seus pensamentos criam uma química cerebral que
começa a ter uma enxurrada de hormônios no seu organismo, aí você começa gastrite, psoríase, fibromialgia, problemas do coração. Então, Sim, assim, a gente precisa ter cuidado com os nossos pensamentos para a gente poder criar uma realidade, né? Através daquilo que tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Então, você vai criando a sua realidade através da modificação do seu padrão de pensamento. E é uma dessas coisas a gente trabalha, sabe, lá no Método Mulher Plena. A gente tem, eu faço a minha mentoria, a gente tem uma aula somente sobre pensamentos, para as pessoas entenderem o que são pensamentos, o que são emoções, sentimentos e como isso, o entendimento disso muda os resultados das pessoas em todas as áreas. E tem sido bênção, tem sido transformador. que bom. Gente, a live também vai terminar. Já é 9 horas. Vamos terminar a live, 1 hora de live. Mas, assim, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Quero agradecer a você, Lídia. Tem muito assunto pra gente fazer, né? Bora marcar mais lives, viu? Vamos sim. Gostei muito. Bora marcar mais lives, porque, assim, eu acho o que eu mais vejo. E até hoje eu passei o dia com minha amiga, que também é terapeuta, a gente passou o dia refletindo sobre como era a nossa vida quando a gente vivia relacionamentos, quando a gente era dependente emocional, quando a gente vivia relacionamentos ruins. E a gente percebe a necessidade das pessoas da falta de informação. As pessoas não entendem ainda o quanto é importante elas se autoconhecerem. Elas acham que só terminar um relacionamento vai ser bacana. Não é, gente. Uhum. Não é só você terminar um relacionamento, não é só você botar um silicone, não é só você botar uma maquiagem perfeita, não é só você botar botox na cara, não é só você comprar o carro do ano. Não. Você vai ter que olhar para dentro de você e entender o que te levou a isso, porque senão você vai voltar para o mesmo caminho, para os mesmos tipos de relacionamento. Vai ficar gravado sim, Shirley. Então, eu quero te agradecer, Lídia. Você é incrível, maravilhosa.